Bom, pessoal, então estou aqui para falar da segunda parte do nosso curso de PHP, do nosso portal web educacursos.com.br, e essa segunda parte vai ser sobre estruturas condicionais, né, que é o famoso se e então. Eles são essenciais em qualquer linguagem de programação, mesmo não sendo PHP, Java, Python, enfim, qualquer outra linguagem de programação. As estruturas condicionais são essenciais. Bom, o que elas fazem? Elas permitem desviar o fluxo de instruções de acordo com a dada condição. Vamos clarear isso mais. Bom, o que seria isso? O se é o if em PHP e o então é o else. Basicamente, o que é isso? Se você tem uma dada condição, por exemplo, o número ser positivo, então isso é uma condição. Se o número for positivo, então faça uma determinada instrução, um determinado bloco de comandos. Por exemplo, posso imprimir na tela que esse número é positivo, posso imprimir na tela uma mensagem, esse número é positivo. Ou então, se o número é positivo, então eu posso calcular a raiz quadrada dele. É uma outra condição. Então, dada mesmo que o número é positivo, então eu vou dizer que eu posso calcular a raiz quadrada e fazer essa conta, certo? Seguindo aqui, então, vou dar um exemplo aqui para a gente entender um pouco mais. Exemplo de uma estrutura condicional simples. Se eu tenho um if, então eu tenho uma dada condição, então vai acontecer tal situação. Aquele mesmo exemplo anterior que eu estava falando. Se eu sei que o número é positivo, estou impondo essa condição, se o número for positivo, então eu posso calcular a raiz quadrada dele. Então, isso é um exemplo de estrutura condicional simples. Seguindo, agora uma estrutura condicional composta. Eu tenho um if, uma dada condição, um então, um bloco de comandos e agora tem um se não. Eu vou executar outra sequência de comandos. Por exemplo, se o número for positivo, então eu posso calcular a raiz quadrada dele. Se não, eu vou dizer para o meu usuário o seguinte, esse número não é positivo, logo eu não posso calcular a raiz quadrada dele. Ou então, na condição 1A, o número é positivo, eu posso calcular a raiz quadrada. No senão, eu posso colocar uma condição assim, se o número não é positivo, então multiplique esse número por menos 1. O que eu estou fazendo? Estou transformando esse número que não era positivo para positivo, para aí sim eu poder calcular a raiz quadrada dele. Ok? Então esse é um exemplo de estrutura condicional composta. Bom, pessoal, então agora vamos aos exemplos práticos no PHP a respeito de estruturas condicionais. Então vamos começar com um exemplo bem simples, que seria isso aqui, fazer um programa para ler um número, e mostrar na tela uma mensagem dizendo se ele é positivo, negativo ou nulo. Primeira coisa que a gente tem que fazer a entrada dos dados. Como que a gente faz? Primeiro a gente vai escrever uma mensagem na tela para interagir com o usuário, para orientá-lo. Então vou dizer o seguinte, print, digite um número qualquer. Tá? Porque o intuito é saber se ele é positivo, se ele é negativo ou zero. Então pode digitar um número qualquer. Beleza, eu vou colocar ponto e vírgula para encerrar a linha de comando. E vou então capturar, vou armazenar essa variável na memória. Então lembrando que o símbolo para criar variáveis é o símbolo de cifrão, né? Então cifrão, nome da variável, vou chamar de x, igual a trim fgets, que é o comando fgets stdin, que é o comando para capturar dados do teclado, dados digitados no teclado. Ok. Então coloquei a mensagem para interagir com o usuário, digite um número qualquer e armazenei. Beleza. Então agora vamos partir para a nossa estrutura. Primeiro, vou pensar o seguinte. Eu vou precisar de usar uma estrutura que seja capaz de responder para mim a seguinte pergunta. Um número, ele é positivo, negativo ou nulo? Então, a estrutura condicional simples não vai dar conta de atender isso aí. Por quê? Só com se ou então eu não consigo percorrer os três casos. Então, uma estrutura condicional composta. Então, vou começar assim, if
a parênteses e vou escrever a condição para a variável que eu quero analisar. No caso, a variável que eu criei foi a variável x. Então, vou dizer assim, ó, if, que é se o x for maior que zero, no caso, estou dizendo, ó, se o x for positivo, então você vai fazer isso aqui, vai fazer um bloco de comandos. Sempre eu tenho que abrir chaves para colocar o bloco de comandos do if dentro de chaves. Beleza. Eu tenho que fechar, né? No meu caso aqui, o PHP está configurado já para fechar automático para mim. Beleza, então vamos lá. Qual que é a instrução que eu quero que ele diga? Ó, eu vou dizer uma mensagem para o meu usuário. Qual o comando que eu uso para isso? O print. Vou dizer assim, ó, o número digitado é positivo. Beleza, prontinho. Já disse a mensagem para o usuário. Lembrando que eu tenho que fechar a linha com um ponto e vírgula. Beleza. Então disse aí, ó. Se o x for maior que zero, então o número digitado é positivo. Agora que vem. Olha só. Aí eu vou usar a estrutura else if. Como assim o else if? Agora eu vou colocar uma condição para ele, ó. Se o x for menor que zero, ele vai fazer isso aqui para mim, ó. Desculpa, eu não fechei aqui o parênteses, por isso que deu erro. Parênteses não, as chaves. Então else if, ó, se o x for menor que zero, então faça isso aqui para mim, ó. Diga a seguinte mensagem: print o número digitado é negativo. Fechando então com ponto e vírgula a linha de comando. Ok. Agora vou fazer o seguinte, vou colocar o else. O que o meu else vai falar? Ó, se não é positivo, não é negativo, então só pode ser o quê? Nulo. Lembrando que nesse else eu não preciso colocar a condição para ele, porque já foi testado as duas outras anteriores. C maior que zero, C menor que zero. Então else, vou dar um print aqui, ó. Print o número é nulo. Ok. Fechando aqui com ponto e vírgula. Beleza. Abrindo aqui. Fechando aqui. Então, ó, fiz as três condições sobre o número. O número é maior que zero, então ele é positivo. Else if, se o número for menor que zero, o número digitado é negativo. Se ele não é nem maior nem menor, ele só pode ser igual a zero. Então, else, o número é nulo. Ok? Então, vamos executar o programinha para ver se vai funcionar legalzinho. Clico aqui no Run As. Vamos executar, pegando aqui PHP Application na web, que nós vamos rodar no computador. Vou dar um OK. Ó, tá perguntando, ó, digite um número qualquer. Vou digitar -9, por exemplo, e vou dar Enter. Ó, deu um errinho aqui. Vamos verificar o que é esse erro. Bom, pessoal, descobri o que é o erro. Olha só. Aqui no lugar aqui, ó, x maior que zero, digitei maior que O. Por isso que ele deu variável indefinida. Então x é maior que zero. Ok. Fechando aqui. Vamos salvar e vamos mandar rodar. Ver se vai dar certo agora. Digite um número qualquer, por exemplo, -6. Olha lá, o número digitado é negativo. Beleza. Vou colocar aqui uma letra maiúscula, só para ficar mais bonitinha a saída da informação aqui. Então o número digitado é negativo. Vamos fazer mais, vamos salvar novamente. Vamos mandar rodar. Agora eu vou digitar um número positivo, por exemplo, 8. Vou dar Enter. Olha lá, o número digitado é positivo. Agora vamos digitar o número negativo para ver se tá ok. Negativo não, perdão, vamos digitar o 0. Vai ter que aparecer a mensagem. O número é nulo. Ok, então tá aí
nosso primeiro exemplo utilizando estrutura condicional composta, ok? Bom, pessoal, então partindo para o nosso segundo exemplo aqui de estruturas condicionais, que é a nossa segunda videoaula, então vamos pegar um exemplo um pouquinho mais elaborado, porque nesse momento a gente já tem condições de fazer umas coisas mais interessantes. Então o exemplo que a gente vai resolver é esse aqui, ó. Fazer um programa para ler coeficientes a, b e c de uma equação do segundo grau, ax mais bx mais c igual a zero. E depois retornar as raízes dessa equação. Se a equação não possui raízes, exibir uma mensagem, ok? Então essa aqui é a famosa fórmula de Bhaskara, legal, então vamos trabalhar ela aqui no PHP. Primeira coisa, a equação de segundo grau tem três variáveis, a variável a, a variável b e a variável c. Lembrando que essas variáveis são os coeficientes da minha equação. E lembrando ainda que na equação de segundo grau, esse a, que é o que multiplica o x ao quadrado, ele deve ser sempre positivo. Caso contrário, se ele for, positivo não, ele deve ser sempre maior, ele nunca deve ser igual a zero, porque se ele for igual a zero, a equação passa a ser do primeiro grau. Então tem que ter sempre esse cuidado que o a deve ser diferente de zero, ok? Então vamos lá, então vamos fazer primeiro essas entradas dos dados, o valor de a, o valor de b e o valor de c. Então vamos guardar esses dados na minha memória aqui no PHP. Então, para isso, eu vou escrever uma mensagem para interagir com o meu usuário. A seguinte mensagem: entre com o valor de A. Beleza. Fechando aqui a linha de comando com ponto e vírgula. E vou chamar isso aqui, ó. Vou atribuir a variável A o valor que a pessoa for digitar. Então, qual que é o comando para isso? Opa, não é aqui. É aqui na frente. É o trim fget stdim. Beleza. Ponto e vírgula para fechar, pronto. Vou usar o famoso Ctrl+C e Ctrl+V para dar uma facilitada para nós aqui, ganharmos tempo, para a videoaula não ficar muito extensa. Então vou mudar aqui, colocar a variável b, aqui eu vou colocar valor de b. Colando aqui de novo. E agora entre com o valor de C, né, pessoal? Então, aqui ó, mudar, valor de C, beleza, já fiz a captura dos meus dados aqui, bacana. Então agora a gente vai fazer as contas, né? Agora temos que lembrar lá do segundo grau. Como que faz? Eu vou criar uma variável que eu chamo ela de delta. Nessa variável delta, eu vou armazenar, vou fazer a seguinte conta. Eu vou pegar o valor de b, que foi digitado, né, que eu chamei de b, vou elevar ao quadrado, que eu vou elevar ao quadrado da maneira simples. Tem a função poll, mas eu vou, como o expoente é só 2, eu vou fazer b vezes b, que equivale a dizer que b é b ao quadrado. Menos 4 vezes o valor da variável a. Então, a variável a vezes o valor da variável c. Ok, então esse é o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então eu escrevi aqui, ó, delta, que é a variável que eu estou criando, ela vai fazer a seguinte conta. Ela vai pegar a variável b vezes a variável b, vai levar o b ao quadrado, menos 4 vezes a variável a vezes a variável c. Fechando aqui com ponto e vírgula. Então agora eu vou calcular as minhas raízes, certo? Bacana. Só que a gente tem que lembrar que o programa está pedindo aqui, ó, em um dado lugar, para dizer ó, que se ele não tiver raízes, ele vai ter que dar uma mensagem. Quando que a equação de segundo grau não tem raízes? Quando o delta for menor que zero. Então lá no nosso if a gente vai ter que testar esse delta, ok? Então vamos lá, vamos criar um if aqui, ó. If, qual que é a condição? A condição é o seguinte, o delta tem que ser maior que zero. Se o delta é maior que zero. Se ele for maior que zero, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular a raiz. Como é que calcula a raiz? Que eu vou chamar de cifrão R1, ok? Para ficar fácil. A raiz 1 ela é igual.
Aí tem que lembrar da formulinha do delta, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos o valor da variável b mais a raiz de delta. Agora vamos aprender uma função legalzinha no PHP, que é a função para calcular a raiz, que é sqrt. De quem? De delta. Então, calcular a raiz do delta. Então, sqrt de delta. Bacana. Isso tudo, então, entre parênteses, toda essa expressão aqui, entre parênteses, vai ser dividida por 2 vezes o valor da variável a, que é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Então, vezes a variável a. Bacana, ponto e vírgula para fechar. Aí eu vou dar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V para facilitar a nossa vida. Rolando aqui. Aí agora eu vou mudar no R1+, é R2. Beleza. E aqui, ó, não é positivo, agora é o caso negativo. Então, menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o R2 é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Bacana. E agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o else, certo, pessoal? Opa, aqui. O else aqui, ó, else. Bom, se o meu delta é maior que 0, então eu calculo a raiz. Caso contrário, ele é menor do que 0 ou igual a 0, tá? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui maior ou igual a 0 para ficar mais correto o nosso programa. Delta maior ou igual a 0, então ele calcula as raízes. Lembrando que quando o delta é 0, R1 e R2 são iguais, mas isso não tem problema aqui no programa. Então, o else vai ser o seguinte, vai imprimir uma mensagem na tela para mim, assim, ó, print. O delta é negativo. Delta é negativo. Logo, a equação não tem raiz real. Beleza, pessoal? Então, fechando aqui. Certo? Bacana, né? Então, bom, tá quase pronto o nosso programinha. Só falta um detalhe. Eu quero ver o valor dessas raízes. Então, aqui, ó, eu vou dar um print nesse lugar aqui. O valor, eu vou digitar a seguinte mensagem. O valor de x1 é 2 pontos. Vou concatenar, né, pessoal? Lembrando lá da videoaula 1, que para concatenar duas coisas no PHP, ou 2 operações, 2 símbolos, ou 2 ações, eu preciso do pontinho. Então, isso aqui eu vou concatenar com quem? Com o R1. Certo, pessoal? Faltou o ponto e vírgula aqui, certo? Vou copiar e colar, né, para ajudar nosso tempo da videoaula. Então, copiei e colei aqui. E agora eu vou colocar o valor de x2, pessoal. Que legal, nosso programa está quase bom, né? Agora, então, pessoal, é hora da gente testar se o nosso programa está funcionando belezinha. Então, a gente vai digitar os valores aqui e vamos ver se vai rodar tranquilo. Se não tiver, a gente corrige os problemas que tiver, ok? Então, vamos clicar aqui, mandar rodar a nossa aplicação. Mandar salvar. E entre com o valor de A. Então, o valor de A, eu vou digitar aqui, por exemplo, 2. Entre com o valor de B, vou digitar menos 4. E entre com o valor de C, vou digitar 3. O delta é negativo, logo a equação não tem raiz real. A ideia aqui, pessoal, não é você ficar tentando acertar de cabeça, não. Pega algum livro, vai na internet, pega alguma equação do segundo grau e digita os coeficientes. Porque a ideia aqui não é ficar testando se você sabe ou não montar a equação do segundo grau, e sim testar a lógica do seu programa. Ok? Então agora a gente testou o caso em que não tem raiz real. Agora vamos ver o caso que tem raiz real. Certo, pessoal? Então vamos lá.
Vamos mudar os nossos coeficientes e vamos ver o que acontece. Então agora a gente vai mandar rodar o programa de novo. Vamos mandar rodar o programa de novo. Só que agora a gente vai mudar os coeficientes. Vamos mandar rodar. Ó, então vamos lá. O coeficiente A agora para nós vai ser o seguinte. Vai ser o valor 1. O coeficiente B vai ser 3 e o C menos 10. Vamos ver. Olha lá, o valor de x1 é 2, o valor de x2 é 2. Veja que ficou muito bagunçado aqui na hora de imprimir o resultado. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar, pessoal, aqui ó, um barra N aqui. O que o barra N faz mesmo? Quebra de linha, certo? Então vai jogar o resultado para outra linha. E aqui também eu vou colocar um barra N. E aqui no final também, para a resposta sair na outra linha. Vou colocar um barra N aqui então. Barra N. Certo? Vamos salvar isso aqui e vamos rodar com os mesmos coeficientes. Só para a gente ver como é que fica a formatação. Que é 1, 3 e menos 10. Então 1, 3 e menos 10. Olha, pessoal, ó, o valor de x1 é 0, o valor de x2 é 0. Então, o que isso aconteceu? Que, no caso, esse delta meu aí, ó. Ah, pessoal, tem um erro. Tem um erro aqui, ó. Aqui, ó. No print, eu tenho que mandar imprimir o valor de R2. Certo? Então, desculpa a falha aí. Vamos rodar aqui de novo. Vamos lá. Esses mesmos coeficientes. 1, 3 e menos 10. Ah, agora sim, pessoal. O valor de x1 é 2 e o valor de x2 é menos 5. Beleza, pessoal? Então, fizemos aí um programinha um pouquinho mais complexo, tá certo? Para trabalhar um pouco mais essa estrutura da entrada de dados, que é o que a gente viu na primeira aula. E agora que a gente trabalhou a estrutura condicional com o if. Certo, pessoal? Bacana? Então, a gente encerra por aqui a nossa segunda videoaula e convido vocês a participar lá no nosso portal webeducacursos.com.br para assistir às outras aulas, os outros cursos com os outros professores, que o professor Rodrigo Fonseca, o professor Vinícius, o professor Antônio, que vão trabalhar excelentes cursos. Então, convido você, usuário, a participar do nosso portal. É um grande prazer receber a sua visita lá e você fazer os nossos cursos lá. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado.